como nós explicamos, as denominações, elas entendem que até a vinda de Cristo se cumpriu 69 semanas. Então, essa última semana, para se dar 70, que Jeremias falou, que Daniel está falando, eles ensinam que 69 semanas se cumpriram até a vinda de Cristo. Correto? E eles pegam essa última semana que se falta para fazer as 70 e joga para o fim. Correto? Isso não tem nas Escrituras, irmãos. Olha, além de não ter, é gravíssimo esse ensinamento. Os discípulos de Cristo, os apóstolos, nunca entenderam isto. Até o século XVIII, esse ensinamento não existia. Então, o que nós precisamos entender que as 70 semanas, elas se cumpriram na vinda de Cristo até a morte de Estevão. Elas se cumpriram, pastor Misael, porque então as pessoas ensinam que ali foi 69 e a última joga para o fim. Agora, eu quero só fazer uma pergunta para você, irmãos, só pastor Marcos, irmãos, é um estudo assim, vai muito mais além, tá? Mas nós estamos explicando a base e é o que está nas Sagradas Escrituras. Você nunca vai encontrar nas Sagradas Escrituras que o anticristo, chamado anticristo, que eles ensinam que vai vir, vai fazer um pacto com Israel. Isso não tem nas Escrituras, mas está profundamente calada na mente da maioria dos evangélicos. Que o anticristo vai fazer um pacto com Israel, tá? E na metade da semana ele vai quebrar esse pacto e vai perseguir a igreja. Então, para que a igreja não seja perseguida aqui na terra, Cristo vem e faz o rapto secreto. Faz um rapto e leva a igreja para os céus. Aí o anticristo fica aqui, dominando, governando, durante os 7 anos. Você entendeu? Esses 7 anos não existe para o fim. Esses 7 anos, ele se cumpriu na vida de Cristo até a morte de Estevão. Agora é importante você entender o grande engano, irmãos. Hoje eu falava com um dos irmãos que estão aí assistindo a live conosco, que é o irmão Ismael de Santa Bárbara, né? Ele falou sobre o sinal da besta que vai vir ainda. E eu estive explicando para ele que não, irmão Ismael, o sinal da besta, que é o Império Romano, já se cumpriu. Só que ele está na mente, que é o domingo, Trindade, Natal, Inferno, certo? Batismo da Trindade, a guarda do domingo. Agora, se você for pensar bem, olha, amados, nós explicamos bem anteriormente, assim, em outras profecias, quando nós falávamos sobre os 3 anos e meio, 3 anos e meio, que nós sempre nos referimos, ele é atribuído ao Império Romano, que são os 42 meses e os 1260 anos, em que o Império Romano fez tudo o que tinha que fazer, né? Que começou-se no ano 538 a 1798, dá 1260 anos proféticos. Agora você acha que este anticristo, que a maioria dos evangélicos atribui a ele, que ele vai perseguir a igreja nos últimos tempos aqui por 3 anos e meio, literais? Não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem base bíblica. Agora, tudo que Cristo fez, tudo que o Império Romano fez, você anula na sua mente? Não tem sentido. Você atribui a um personagem em que a Bíblia não fala isso, não ensina isso.
O que nós entendemos, biblicamente falando, que o anticristo foi o Império Romano, durante a sua gestão de 1260 anos, em que fez tudo esse tipo de crença que a maioria dos crentes tem na mente hoje. É isto. Ok? Como eu disse, sim, eu vou ter que refazer algumas explicações do pastor Marcos. Refazer não, né? Para mim poder aqui fechar o meu comentário. Nós estávamos lendo o seguinte. 70 semanas, certo? Misael, olha, Pois não. fica à vontade para falar de novo, porque, olha, eu estou achando maravilhosa a palavra, né? Pode ficar à vontade para falar aí, porque para mim está sendo bem edificante. Não, perfeito, obrigado, pastor Marcos. Então, porque é o seguinte, irmãos, 70 semanas, irmãos, a Escritura fala de 7 semanas. 7 vezes 7 são 49. 7 semanas de anos. Foi o tempo da reconstrução do templo. A partir da reconstrução do templo ali, contariam mais 62 semanas. Então são 69 semanas. Até a vinda do Messias. Tá? Correto? Então, bota isso na sua mente. 69 semanas. Bom, para muitos, encerrou, acabou. Não. Até a vida do Messias são 69 semanas. Acabou. Que dê essa última para fazer a 70. Então, nós vamos achá-la nos dias apostólicos ali. Quando Cristo estava até a morte de Estevão. Nós não vamos jogar ela para o fim. Mas como que nós poderíamos entender e crer em duas versões? Isto. Duas verdades. Não existe. Olha, primeiro, o texto diz assim, olha, 70 semanas, verso 24 do capítulo 9 de Daniel. Daniel 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua cidade, para acabar com a transgressão e para dar fim aos pecados. Certo? E para dar fim aos pecados. 70 semanas estão determinadas. 70 semanas, não é 69. Para dar fim aos pecados. Toda a Escritura fala que Cristo veio para dar fim aos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele morreu no madeiro. Certo? Então, João mesmo fala assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Aqui, a Escritura continua dizendo o seguinte, para expiar a iniquidade, que ainda está no verso 24. Certo? Então, Jesus, ele como nosso sumo sacerdote, na sua morte, ele expiou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Está no livro de Hebreus. Está no livro de Hebreus, capítulo 2, se não me falha a memória, verso de número 17. Colossenses 1:20, está escrito que ele veio para expiar a iniquidade. Tito, capítulo 2, versículo 14. Aí o texto ainda continua falando lá de Daniel. Aqui, como explicou o pastor Marcos, aqui para selar a visão, certo? Então, para selar a visão, no caso, quer dizer o seguinte, que ele veio realmente para confirmar o que estava escrito na profecia. Está lá em Jeremias 32:10, falando que ele viria para realmente confirmar aquilo que havia de acontecer. João capítulo 6, verso 27. E a palavra ainda diz assim, olha, e ele viria para firmar o concerto. Um concerto. Jesus viria para firmar um concerto. Então, Jesus, através do seu sangue, ele estabeleceu um concerto, né?
Então, com muitos. Então, na verdade, irmãos, se até a vinda do Messias, olha aqui, nós explicamos 69 semanas, tá? 69 semanas. Então, acabou tudo? Preste atenção. Terminou tudo? Pronto. 69. Se a profecia fala 70, então esta última semana, ele joga para o fim. E nós entendemos, biblicamente falando, que ela se cumpriu ali, no ministério de Cristo, até a morte de Estevão. Porque com a vinda de Cristo, a palavra de Deus fala assim, e na metade da semana, diz a profecia, fará cessar o quê? O sacrifício. Então são 69 anos, né? De 69 semanas. Agora você conta mais metade da semana, são 3 anos e meio. Quanto tempo Cristo exerceu o seu ministério? Sua morte, seu ministério, não foi 3 anos e meio? Certo? Vocês não entenderam? Se jogar essa última semana, o que você faz desses 3 anos e meio que ele exerceu? Aí você conta mais 3 anos e meio, chegou a morte de Estevão, ali. Então, conclui a 70. Então, eles pegam esta última semana, descolam, irmãos. A profecia fala que 70 semanas estão determinadas. Aonde tem esta ordem bíblica falando que essa última semana seria para o fim? São Marcos, São Williams, igreja, fica difícil. Difícil. Agora eu quero aqui terminar, irmãos, assim, eu creio que se eu falar um pouquinho mais, eu posso entrar aí na fala do pastor Marcos. Agora, quem que seria esse assolador, né? O pastor Marcos já esteve explicando, né? E eles ensinam que o assolador seria o que anticristo que viria para o fim. Tá? A Bíblia não diz isto. Ó, irmãos, nós temos uma conjuntura dentro das profecias bíblicas, dentro de tudo aquele estudo que nós estamos explicando, na visão de Daniel, a Bíblia fala sobre os 4 reinos mundiais. Tá? Então, após o 4º reino, que é o animal terrível, que é o Império Romano, certo? O último reino mundial. Após este Império Romano, só havia outro reino mundial, que seria o de Cristo. Entre o 4º reino e o 5º reino, que é o reino da pedra, o reino de Cristo, você vê aqui e ali algum outro reino, como nos ensina que seria o anticristo, que viria dominar o mundo? Entende, irmãos? Então é muito importante você entender isso, que é uma grande mentira, um grande engodo. Certo? Porque o que nós entendemos, irmãos, quem vai fazer um pacto com Israel é Cristo. É Cristo que vai fazer um pacto com Israel. E outra coisa, você nunca vai encontrar biblicamente 3 vindas. Que eles ensinam que quando Cristo vir perseguir a igreja, Cristo vai raptar, vai levar a igreja para o céu. Isso não tem lugar nenhum das Escrituras. Com todo respeito, eu sempre digo e sempre direi, nós nunca iremos desafiar ninguém nem com nenhum tipo de desrespeito, mas nós perguntamos, mostra um versículo bíblico mostrando que a igreja vai para os céus, que Cristo vai vir arrebatar a igreja para que eles sejam livres da grande tribulação. Mostra um texto em que o anticristo vai fazer um pacto com Israel. Isso não tem nas Sagradas Escrituras. Então nós sabemos perfeitamente, aqui o verso 26 fala assim, depois das 62 semanas,
o ungido será morto, ou seja, será tirado. Tiraram a vida dele. Ele foi morto pelos nossos pecados, conforme diz Isaías no capítulo 53. Então ele foi morto pelos nossos pecados. Ó, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Foi justamente aquela explicação que o pastor Marcos acabou de dizer sobre Tito veio e destruiu a cidade. Tudo aconteceu lá, nada para o fim. Ok? Bota a palavra, meu irmão. Amém, pastor. Obrigado aí pela explicação. Que Deus abençoe. E é isso, amados. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, né? A gente só fica sem entender se não procurar examinar as escrituras, né? Mas vamos lá, né? Vamos extrair um pouco mais aí, porque a palavra de Deus ela é rica, né? Ela é rica e tem bastante conteúdo para o nosso conhecimento, né?